Você está ouvindo História em Versões. Bem-vindos a mais um episódio do História em Versões. Hoje viajaremos no tempo e mergulharemos em um dos eventos mais impactantes do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Esse evento monumental mudou o curso da história e teve implicações profundas que ressoam até os dias de hoje. Ao longo deste episódio, exploraremos os principais eventos, protagonistas e consequências deste conflito que mudou o mundo. A Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por uma série complexa de fatores e não pode ser atribuída a uma única causa. E aqui vamos trazer os principais motivos que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial. O primeiro ponto seria o imperialismo, que já reinava naquele período. A competição entre as potências europeias pelo controle de territórios ultramarinos, recursos naturais e mercados de exportação criou uma rivalidade e tensões entre esses países. As disputas coloniais também aumentaram as chances de conflito, as colônias africanas. O segundo ponto foi o sistema de alianças. A Europa estava dividida em alianças militares complexas, como a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que criaram então um ambiente em que um conflito local poderia rapidamente se espalhar para uma guerra em grande escala, à medida que as nações honravam suas alianças. O terceiro ponto era o nacionalismo que fervilhava na Europa, com nações e grupos étnicos buscando independência ou unificação. Isso resultou em rivalidades étnicas e nacionais em várias regiões, especialmente nos Balcãs. Os Balcãs eram uma região de conflito constante devido às tensões étnicas e nacionais. A anexação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria-Hungria em 1908 gerou tensões com a Sérvia e a Rússia, que tinham interesses nos Balcãs. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi o gatilho imediato para essa guerra. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo assassinato e fez uma série de demandas, levando à escalada das hostilidades. As tentativas de resolução pacífica das tensões e crises anteriores falharam devido a essa falta de flexibilidade e ao endurecimento das posições das nações envolvidas. O próximo ponto é a mobilização militar. As mobilizações militares rápidas e a falta de comunicação eficaz aumentaram a rapidez com que o conflito se espalhou. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, uma série de declarações de guerra se seguiram rapidamente, por causa daquelas alianças militares que já foi citada. Então, se você está atacando o meu inimigo, se você está atacando o meu amigo, meu aliado, então você também está atacando a mim, Ele é meu aliado, então eu vou na guerra por ele. Então, vários conflitos, a guerra se estendeu em forma de cadeia, em efeito cadeia, ou seja, uma avalanche. Um declarou guerra a um, que foi puxando a guerra de outro, que outro declarou guerra a outro, e aí foi se juntando e aí virando esse bolo todo que foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, muitos líderes, eles acreditavam que a guerra seria rápida e que seus exércitos sairiam vitoriosos. Essa crença na guerra curta contribuiu para a disposição de iniciar o conflito. Então, esses fatores interligados e complexos culminaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A guerra se estendeu por 4 anos e teve consequências devastadoras para o mundo, incluindo a perda de milhões de vidas e mudanças profundas no cenário político, social da Europa e do mundo. Iniciada a guerra, a Frente Ocidental foi o principal teatro de operações, onde as forças alemãs enfrentaram as forças aliadas, principalmente francesas e britânicas. Destaques incluem a Batalha de Marne, em 1914, a Batalha de Somme, em 1916, e a Batalha de Verdun, em 1916 também, que resultaram em um impasse mortal de trincheiras e sofrimento inimaginável. A Frente Oriental, o Império Alemão e a Áustria-Hungria enfrentaram o Império Russo.
A Batalha de Tannenberg, em 1914, e a Batalha de Colisy-Tarnow, em 1915, foram confrontos significativos, e a instabilidade na frente oriental contribuiu para a queda do regime russo durante a Revolução de 1917. A Itália, inicialmente, era membro da Tríplice Aliança, mas mudou de lado em 1915, unindo-se à Tríplice Entente e enfrentando o Império Austro-Húngaro nas montanhas dos Alpes. Os Balcãs testemunharam uma série de conflitos com várias nações dos Balcãs, incluindo Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro, envolvidas em combates contra as potências centrais. A Batalha de Gallipoli, em 1915, também ocorreu nesta região, entre as forças britânicas e francesas, que tentaram abrir uma rota marítima para abastecer a Rússia. Além da Europa, a Primeira Guerra Mundial se estendeu até a Ásia, com combates na região do Cáucaso entre o Império Russo e o Império Otomano. Os conflitos navais significativos ocorreram entre as frotas britânica e alemã. A Batalha de Jutlândia, em 1916, foi a maior batalha naval durante essa guerra. O conflito nos Balcãs culminou na desintegração de impérios como o Austro-Húngaro e o Otomano. A assinatura do Tratado de Bucareste, em 1918, marcou a saída da Bulgária da guerra. A Primeira Guerra Mundial viu a introdução de novas tecnologias militares, como tanques, armas químicas e aeronaves. As táticas de guerra também evoluíram para enfrentar as realidades das trincheiras. À medida que exploramos essas batalhas e frentes de combate, é importante entender o sofrimento humano e as mudanças na natureza da guerra que a Primeira Guerra Mundial trouxe consigo. Este conflito deixou cicatrizes profundas que ressoam na história e na memória coletiva até hoje. Neste bloco, destacaremos algumas das figuras mais influentes e líderes proeminentes que desempenharam papéis cruciais durante a Primeira Guerra Mundial, desde estadistas e generais até líderes de movimentos políticos e militares. Essas personalidades tiveram impacto significativo no curso e no desfecho do conflito. O primeiro dessas personalidades é o Kaiser Guilherme II, da Alemanha. Guilherme II, nascido em Friedrich Wilhelm Victor Albert em 27 de janeiro de 1859, foi o último imperador alemão e o rei da Prússia. Governando de 1888 até sua abdicação em 1918, ele desempenhou um papel crucial na política alemã e europeia nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Guilherme II promoveu uma política externa agressiva chamada de Weltpolitik, política mundial, que buscava expandir o Império Alemão e garantir sua posição como uma grande potência global. Isso levou à construção de uma frota naval significativa, desafiando o domínio naval britânico. A Alemanha era uma das potências centrais da Tríplice Aliança, que incluía a Áustria-Hungria e a Itália. Essa aliança criou um ambiente em que o conflito regional poderia se espalhar para uma guerra global. Guilherme II desenhou um papel de apoio à decisão austro-húngaro de declarar guerra à Sérvia após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. Isso desencadeou uma série de eventos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, Guilherme II manteve o poder como líder supremo do exército alemão e estava intimamente envolvido na condução da guerra. No entanto, sua liderança e estratégias nem sempre eram bem-sucedidas. Em novembro de 1918, a Revolução Alemã eclodiu, levando à abdicação de Guilherme II e à proclamação da República Alemã. Esse evento levou ao fim da monarquia na Alemanha e o término da Primeira Guerra Mundial com a assinatura do Armistício de Copenhague. Após sua abdicação, Guilherme II foi para o exílio nos Países Baixos, onde passou o restante de sua vida. Seu reinado e políticas tiveram um impacto duradouro na história alemã e europeia, desempenhando um papel significativo nas complexas causas e eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. A segunda figura é o czar russo Nicolau II. Nicolau II, cujo nome completo é Nicolau Alexandrovich Romanov, governou como czar da Rússia de 1894 até sua abdicação em 1917. Sua liderança durante um período tumultuado da Rússia teve um impacto significativo no desenrolar dos eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial e à Revolução Russa.
Nicolau II manteve firmemente o sistema autocrático da Rússia, concentrado todo o poder político e militar em suas mãos. Sua recusa em implementar reformas políticas contribuiu para a crescente insatisfação e agitação na Rússia. Sua esposa, a imperatriz Alexandra, uma princesa alemã, exerceu uma influência significativa sobre ele. Ela era frequentemente acusada de ser pró-alemã e de manter laços estreitos com o czarado alemão, o que desencadeou suspeitas entre a população russa durante a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em apoio à Sérvia e em conformidade com suas alianças com a França e o Reino Unido. A entrada russa no conflito desempenhou um papel fundamental na transformação da guerra em um conflito global. Nicolau II assumiu o comando pessoal do exército russo durante a guerra, o que se revelou uma decisão desastrosa. As derrotas militares, a falta de suprimentos e a perda de vidas no fronte oriental aumentaram ainda mais a insatisfação em casa. A pressão crescente da guerra, combinada com a escassez de alimentos e o descontentamento generalizado, levou à Revolução de Fevereiro de 1917, a Revolução de Março no calendário gregoriano, que resultou na abdicação de Nicolau II. Nicolau II e sua família foram mantidos em prisão domiciliar pelos bolcheviques após a Revolução de Outubro de 1917. Em julho de 1918, eles foram executados pelos bolcheviques em Ekaterimburgo. A abdicação de Nicolau II marcou o fim da monarquia russa e foi um dos eventos que pavimentaram o caminho para a Revolução Russa, que por sua vez influenciou profundamente o desenrolar da Primeira Guerra Mundial e os eventos subsequentes da Rússia e no mundo. A próxima figura se chama Woodrow Wilson, nascido em 28 de dezembro de 1856, foi o 28º presidente dos Estados Unidos, servindo de 1913 a 1921. Sua liderança durante a Primeira Guerra Mundial e sua busca por uma paz duradoura tiveram um impacto significativo nas relações internacionais. No início da Primeira Guerra Mundial, Wilson adotou uma política de neutralidade, buscando manter os Estados Unidos fora do conflito europeu, e foi reeleito em 1916 com o lema "Ele nos manteve fora da guerra". No entanto, eventos como o afundamento do RMS Lusitânia e a divulgação do telegrama Zimmermann, que revelou a proposta alemã de uma aliança militar com o México contra os Estados Unidos, levaram Wilson a pedir a declaração de guerra ao Congresso em 1917. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado das potências aliadas. Wilson apresentou seus 14 pontos no Congresso em 1918, delineando suas propostas para um mundo pós-guerra mais seguro e justo. Esses incluíam princípios como a autodeterminação dos povos, a abolição das alianças secretas e a criação de uma Liga das Nações. Wilson foi um forte defensor da criação da Liga das Nações, uma organização internacional projetada para promover a paz e a cooperação entre nações e para evitar futuros conflitos. Ele viu a Liga como uma parte vital do sistema pós-guerra. Wilson participou da Conferência de Paz de Paris em 1919, onde ajudou a moldar o Tratado de Versalhes, que encerrou formalmente a Primeira Guerra Mundial. No entanto, o Senado dos Estados Unidos recusou-se a ratificar o tratado, em parte devido à oposição à Liga das Nações. Woodrow Wilson foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 1919 por seus esforços na promoção da paz e da resolução pacífica dos conflitos. Embora Wilson tenha sido elogiado por seus esforços em prol da paz e do multilateralismo, ele também enfrentou críticas, tanto em casa quanto no exterior, por seu envolvimento na guerra e por sua incapacidade de obter o apoio do Senado dos Estados Unidos para a Liga das Nações. Woodrow Wilson deixou um legado duradouro em questões de política externa e na promoção de princípios de autodeterminação, cooperação internacional e resolução pacífica de conflitos. A Liga das Nações, embora não tenha alcançado seus objetivos originais, serviu como precursora da Organização das Nações Unidas, a ONU, e das instituições internacionais que buscaram manter a paz e a segurança no mundo pós-guerra. A próxima figura é Francisco Ferdinando, cujo nome completo é Francisco Ferdinando Carlos Luiz José Maria. Foi um arquiduque da Áustria e herdeiro do trono austro-húngaro.
Ele nasceu em 18 de dezembro de 1863 e desempenhou um papel central nos eventos que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Francisco Ferdinando era o herdeiro presumido do Império Austro-Húngaro. Seu tio, o imperador Francisco José I, governou o império por décadas e a ascensão de Francisco Ferdinando ao trono era esperada. Francisco Ferdinando casou-se com Sofia Chotek, uma plebeia, o que causou controvérsia na corte imperial, pois ela não tinha ascendência real. Isso significava que seus filhos não estavam na linha de sucessão direta ao trono. Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, foram assassinados em Sarajevo, na Bósnia, por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. O assassinato desencadeou uma crise internacional, uma vez que a Áustria-Hungria responsabilizou a Sérvia. O assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa foi a causa imediata que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial em julho de 1914. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, iniciando uma série de eventos que envolveu várias potências europeias em conflito. O assassinato de Francisco Ferdinando foi o gatilho que deu início a uma cadeia de eventos que levou à Primeira Guerra Mundial. Sua morte teve um impacto duradouro na história e na geopolítica, marcando o início de uma era de conflitos que mudou o curso do século XX. A nossa última figura é Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Vladimir Lenin. Foi um líder revolucionário russo que desempenhou um papel crucial na Revolução Russa de 1917 e na subsequente transformação da Rússia no Estado Soviético. Lenin nasceu em 22 de abril de 1870 em Simbirsk, Rússia. Ele foi inspirado pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels e se tornou um defensor do socialismo e do marxismo revolucionário. Lenin foi um dos principais líderes do Partido Bolchevique, uma facção radical de socialistas russos que buscavam derrubar o regime czarista e estabelecer o Estado socialista. Em outubro de 1917, Lenin liderou os bolcheviques em um golpe de Estado conhecido como a Revolução de Outubro, ou Revolução Bolchevique. Isso resultou na derrubada do governo provisório e na tomada de poder pelos bolcheviques. Um dos lemas dos bolcheviques durante a Revolução era paz, terra e pão. Lenin prometeu acabar com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que seria então aí o início da paz para os russos, redistribuir a terra dos latifundiários para os camponeses, então teria aí uma reforma agrária, e fornecer alimentos aos famintos, então paz, terra e pão, certo? Após a Revolução de Outubro, a Rússia mergulhou em uma guerra civil entre as forças bolcheviques, os vermelhos, e seus oponentes, os brancos. Lenin liderou os vermelhos na luta para consolidar seu poder e derrotar os brancos. Lenin se tornou o líder da Rússia soviética e, posteriormente, o primeiro líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a fundação em 1922. Lenin introduziu o NEP, a nova política econômica, em 1921, uma política de liberalização econômica que permitiu alguma forma de capitalismo de mercado para estimular a economia soviética. Lenin faleceu em 21 de janeiro de 1924. Seu corpo foi embalsamado e colocado em exposição na Praça Vermelha em Moscou. Seu legado perdura como uma figura icônica no comunismo e da Revolução Russa. Lenin desempenhou um papel central na transformação da Rússia de um império czarista em um estado socialista sob o controle dos bolcheviques. Sua liderança teve um impacto profundo na história da Rússia e no mundo, influenciando o curso da política e da ideologia do século XX. Neste bloco, exploraremos o profundo impacto que a Primeira Guerra Mundial teve na sociedade e na cultura em todo o mundo. Este conflito global causou mudanças significativas nas vidas das pessoas e na maneira como a sociedade e a cultura se desenvolveram. A Primeira Guerra Mundial foi uma das guerras mais mortais da história, resultando em milhões de mortes e ferimentos. Isso causou um trauma profundo em indivíduos e comunidades em todo o mundo, afetando gerações. A guerra levou muitas mulheres a assumirem papéis tradicionalmente masculinos na força de trabalho, abrindo caminho para mudanças nas dinâmicas de gênero e para a posterior luta pelo sufrágio feminino. A guerra também acelerou as mudanças sociais e políticas. As revoltas e revoluções resultantes, como a Revolução Russa, levaram à queda de impérios e à ascensão de movimentos políticos e sociais.
A Primeira Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento de tecnologias militares como tanques, aviões e armas químicas que tiveram impactos duradouros na sociedade e na guerra moderna. A guerra também influenciou a arte e a cultura da vanguarda, dando origem a movimentos artísticos como o dadaísmo e o expressionismo. Os artistas responderam ao trauma da guerra com sua obra. A literatura também foi afetada com a Primeira Guerra Mundial, como obras de Wilfred Owen e de Erich Maria Remarque, que retratou o sofrimento e a futilidade do conflito. Essas obras ajudaram a moldar a memória coletiva da guerra. Os tratados que encerraram a Primeira Guerra Mundial, como o Tratado de Versalhes, reconfiguraram as fronteiras nacionais e estabeleceram as bases para os futuros conflitos. A guerra também deixou economias em ruínas, levando a desafios econômicos e à necessidade da reconstrução de muitos países. A devastação da Primeira Guerra Mundial serviu como uma lição para a humanidade sobre as consequências do conflito global, inspirando os esforços para prevenir futuras guerras, como a criação da Liga das Nações. O impacto da Primeira Guerra Mundial reverberou nas décadas e mudou o século XX. A sociedade e a cultura foram profundamente transformadas, e a memória do conflito desempenhou um papel importante nas decisões políticas e estratégicas do século que se seguiu. A Primeira Guerra Mundial resultou no colapso de impérios, incluindo o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão. Isso levou ao redesenho do mapa político da Europa e do Oriente Médio. O Tratado de Versalhes, que encerrou formalmente a guerra, impôs duras condições à Alemanha, incluindo a aceitação da responsabilidade pelo conflito, e essas condições contribuíram para o descontentamento da Alemanha e para o surgimento do nacional-socialismo. A Primeira Guerra Mundial inspirou a criação da Liga das Nações, uma organização internacional destinada a promover a paz e a cooperação entre as nações. Embora não tenha evitado a Segunda Guerra Mundial, serviu como precursora da Organização das Nações Unidas, a ONU. A insatisfação com os resultados da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes alimentaram ressentimentos e nacionalismos extremos em muitos países, contribuindo para o surgimento de regimes totalitários no início da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial também impulsionou mudanças sociais e políticas em todo o mundo, incluindo avanços no sufrágio feminino, a proliferação de governos democráticos e a ascensão do comunismo em algumas nações. A guerra também causou danos econômicos significativos e dívidas substanciais para muitos países, contribuindo para desafios econômicos nas décadas que se seguiram. A Primeira Guerra Mundial também deixou cicatrizes profundas na psique coletiva, com milhões de mortos, feridos e traumas duradouros que afetaram gerações. A guerra influenciou a arte, a literatura e a cultura, dando origem a movimentos artísticos, como já foi citado o expressionismo, e influenciando o trabalho de muitos artistas e escritores. A devastação da Primeira Guerra Mundial serviu como uma lição para a humanidade sobre a necessidade de evitar conflitos globais. Inspirou esforços posteriores para a promoção da paz e da diplomacia, com meios de resolver disputas internacionais. A Primeira Guerra Mundial mudou o século XX de maneiras profundas e complexas. Suas consequências e legados duraram décadas, influenciando o curso dos eventos mundiais, as políticas e a cultura, e continuam a ser estudados e discutidos até hoje como parte da história global. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que alterou o curso da história de maneira profunda e irreversível. Neste episódio, exploramos as origens, os eventos, as figuras-chaves e as consequências desse conflito mundial. Esperamos ter adquirido uma compreensão mais profunda de como a Grande Guerra moldou o mundo em que vivemos hoje. Obrigado por se juntar a mim nesse mergulho na história, por me ter ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, com o maior número de pessoas que você puder, tá certo? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar a esse episódio, tem a caixinha aí de sugestões nesse episódio, né, abaixo aqui, nesse episódio. Você pode também estar enviando mensagens no Instagram, né, no nosso Instagram, @historiaemversões, ou por e-mail. O e-mail também está na descrição desse podcast, certo? E se você gosta do meu podcast, se você gosta do meu conteúdo, não esquece
de dar 5 estrelas se você estiver ouvindo pelo Spotify e também de nos seguir para não perder os próximos episódios, certo? Então, por esse episódio é isso e até uma próxima. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.